Hoje é o ter... Hoje é o segundo dia tentando empreender. Bem, hoje é 30 de dezembro de 2025, às 8 horas da manhã. Eu ontem relatei a situação que eu estava passando com a questão do domingo, de ter me sentido mal e quais eram as atividades que eu ia fazer ontem. Ontem, das atividades que eu tinha me proposto, que era estudar sobre comunicação, fazer o curso sobre Google Ads e fazer as metas para 2026, o que eu consegui fazer? Eu consegui fazer parte do curso de comunicação, então eu me dediquei parte do curso e eu fiz a postagem desse conteúdo, eu fiz algumas edições do curso de orientação de WhatsApp para pessoas acima dos 45 anos, que eu já tenho o curso pronto e eu só fiz ajustes para postar alguma parte no YouTube e também fiz uns ajustes na página para anunciar para pessoas no WhatsApp. Essa parte eu tinha comentado que eu ia fazer, então eu fiz o anúncio para pessoas que estão na minha lista de contatos do WhatsApp, para quem tem interesse em adquirir o curso. Eu assisti metade do curso de comunicação e eu fiz eu tracei as metas para 2026. O que eu não consegui fazer, e talvez seja o que vai virar a chave para mim, e hoje eu observo, tendo esse vlog para ter esse feedback, até para mim, para eu me observar, o que realmente iria virar o meu jogo, eu não fiz, que é conhecer as ferramentas do Google Ads, entender o porquê que o curso não está sendo aceito pela plataforma, e eu tô tendo que refazer e não tá dando certo. Porque só anunciar nos grupos de WhatsApp não teve efeito até o momento. Não tive nenhum acesso à página, não tive nenhuma venda do curso. E eu vou agora, hoje, eu vou estudar o curso de Google Ads e vou me aprofundar no curso de comunicação, que falta finalizar 2 módulos. E eu volto a partir do dia 2. Então, eu não faço atividades amanhã, que é véspera de ano novo, 31, e não farei também atividades no dia 1º. Então, eu não vou fazer registros desses 2 dias. Eu tenho os registros para serem feitos a partir do dia 2. Então, hoje, eu me comprometo a fazer o curso de comunicação e a fazer o curso de Google Ads, finalizar o de comunicação e o de Google Ads. E vou aplicar, se der tempo, aplicar hoje ainda os ensinamentos do Google Ads. E no dia 2 eu volto para dar o feedback para vocês como que foi essa ação. Se deu certo, se não deu. Mas uma das coisas que eu acho que é fundamental eu passar para vocês, que eu vou até postar nas minhas redes sociais, é uma das lições que eu aprendi ontem fazendo as minhas metas para 2026, foi usando um conteúdo da Mel Robbins. Mel Robbins, ela é uma palestrante muito conhecida nos Estados Unidos, é uma senhora de quase 60 anos e que ficou muito conhecida dando insights, dando dicas de desenvolvimento pessoal, como trabalhar melhor, como melhorar a sua disposição para fazer tarefas, ou fazendo entrevistas, né, com profissionais de diversas áreas da saúde, e ela deu um insight que ela ativamente ela já faz há mais de 20 anos, que é todo o final de ano ela olhar para trás. Ela pega o celular e olha quais foram as ações, no caso quais foram as atividades que ela desenvolveu durante o ano. Então, são 6 questões que ela responde para si mesma durante todo o ano. Todo final de ano ela faz essas questões e responde para si mesma. O que houve de pior no meu ano?
o que eu aprendi com aquilo, o que houve de melhor no meu ano e o que eu aprendi com aquilo. Então ela traz essas abordagens, que são 6 questões, mas uma das que mais me impactou foi quando eu olhei para ver que eu tinha me chateado muito, porque eu trabalhei alguns meses prestando um serviço para uma empresa irlandesa e era no serviço work from home. Eu trabalho de casa prestando um serviço para uma pessoa. Só que a diferença é que eu não tinha benefícios. Eu não era uma funcionária, eu era uma contratada. E nesse período que eu fiquei trabalhando para eles, para essa empresa, eu acordava 3 horas da manhã. Se eu dormisse tarde, eu não tinha hora de sono suficiente. E foi um colapso emocional, físico, um cansaço que foi acontecendo ao longo dos meses, porque eu não dormia o suficiente, trabalhava muito e ainda tentava desenvolver o empreendedorismo em paralelo com alguns clientes que eu estava atendendo. E nisso me fez sentir uma exaustão muito grande. E quando eu fiz ontem esse exercício de entender qual foi o meu pior momento de 2025 e o que eu aprendi com isso. O pior momento de 2025 foi quando eu tive a sensação de exaustão e que eu achei que eu ia ter um burnout, que é quando você tem um colapso físico e mental. Você não consegue agir, você não consegue pensar. E eu cheguei muito perto disso. E eu já tinha tido isso ano passado. Então eu estava repetindo o mesmo erro esse ano. E o que me fez refletir foi graças a isso que eu parei para pensar. Eu não posso viver mais nessa situação, trabalhando para outro e me matando os meus sonhos, deixando a minha vida de lado. Então, para que eu tô fazendo isso? Por dinheiro? E o quanto que vale a minha vida? O quanto que vale a presença de estar junto com os meus filhos? Eu estava largando mão de tudo para prestar esse serviço que não pagava as minhas contas. Então aquilo foi o pior momento do ano, mas foi o maior aprendizado da minha vida. Eu tenho que me sacrificar, o tanto que eu me sacrifico para trabalhar para essa empresa, para mostrar um bom serviço, para acordar de madrugada, para não ter uma vida de qualidade. Eu tenho que me sacrificar desse tanto para mim, para a minha vida, para o meu futuro, para ter os meus resultados, para crescer o meu patrimônio, para desenvolver os meus sonhos. E quando eu entendi isso, que eu estava vivendo para realizar o sonho de alguém e não os meus, eu fiquei numa revolta muito grande. Porque é muito fácil eu me abandonar, eu me largar, eu me deixar. É muito fácil eu abrir mão do meu conforto, das minhas coisas para fazer pelo outro. E por que para mim não? Por que não por mim? Se eu me dedico tanto assim, se eu me esforço tanto assim, se eu sou essa excelente profissional, por que para mim não? Por que eu me deixo por último? Por que eu priorizo o outro? Se eu ganho esse dinheiro, se ela me paga por esse valor, é sinal que eu valho isso. Por que que eu não faço isso por mim? Por que que eu não ganho esse dinheiro por mim? E foi aí que eu decidi sair da empresa. Hoje está fazendo 40 dias que eu finalizei a prestação de serviço. E desde então, eu venho estudando formas de como desenvolver uma atividade que me dê renda. E o curso online foi achando uma dor que tenho das minhas amigas, tenho da minha mãe, tenho de pessoas próximas que têm essas dificuldades com as redes sociais, com o celular em si, o uso de ferramentas, seja no Instagram, no Facebook, no WhatsApp.
E eu observei que é uma necessidade crescente e que vamos ter que inserir essas pessoas nesse meio. E por que não eu? Por que não eu ajudar essas pessoas? E foi aí que eu tive essa virada de chave e estou agora fazendo esse vlog para vocês. Eu quero que vocês entendam que eu não sou profissional. Eu nunca empreendi de forma efetiva e nunca dependi especificamente dessa renda como eu dependo agora. Então, eu estou all in, eu estou indo com tudo. Por isso que parar não é uma opção. Desistir não é uma opção. Voltar para trás não é uma opção. Porque eu não tenho outra opção. Voltar para o mercado de trabalho e ser funcionária de alguém pode ser uma opção se eu ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava na última prestação de serviço. Não estou dizendo que é impossível, porque eu sei que é possível. Mas só depois que eu tiver morta praticamente. Depois eu esgotar todas as possibilidades de empreender e ter o meu próprio rendimento, ter a minha própria empresa, ter o meu nome gravado num CNPJ. Porque CNPJ é de sucesso, né? CNPJ eu já tenho. Porque a disciplina vence o talento. Eu não tenho talento para empreender. Mas eu, hoje e daqui para o próximo ano, 2026, eu sou imparável. Deixa aqui no comentário se você também se identifica, se você também acredita que ser o seu próprio patrão é desafiante, mas que é um caminho que eu acho que nos dá a liberdade que a gente precisa. E se você, como eu, também está empreendendo, me diga aqui, o que você quer que eu traga de conteúdo ou de dificuldades que eu estou passando que você pode servir de inspiração. Porque hoje mesmo eu dormi até mais tarde. Eu não consegui fazer a caminhada. Eu fui dormir, já era quase 11 horas, fazendo esse planner 2026 e optei por dormir. Porque me lembrou da época lá que eu trabalhei para a Irlanda. Ah, mas trabalhar para a Irlanda você acordaria. Mas eu não iria dormir 11 horas da noite. Então, é compensatório eu dormir um pouco mais para ser um pouco mais produtiva hoje. Então, é me respeitar, me posicionar. Existem esses sabotadores internos, existe esse diálogo que muitas vezes é ofensivo, ele é depressivo porque te ataca, te ofende, mas você ter essa segunda mente que se protege, que se alimenta do que você tem de melhor e te fortalece, é importante. Eu acho que podemos conversar sobre isso um outro dia. O que vocês acham? Sobre o poder de deixar a voz negativa calada e falar para ela, fica quieta aí. Hoje sou eu que tô no comando. Se faz sentido para você, curte aqui e se inscreva. Eu quero muito saber a sua opinião. Você já empreendeu? Você empreende? Você desistiu? Em que fase da vida você está? Você só está acompanhando, querendo começar? Porque essa aqui é só o segundo dia de uma jornada. E não tem tempo nem tem hora para acabar. E todo dia é um aprendizado. Hoje é o meu aprendizado de não deixar para depois. Esse vídeo mesmo eu não ia fazer, porque eu não fiz a caminhada. Falei, eu não tenho nenhum plano. Eu falei, não, tem plano sim, eu tenho plano. E por que não postar? E por que não compartilhar? Que essa é a intenção do vlog. É o que tá aqui, eu verbalizar e eu me comprometer e eu mostrar para as pessoas que é possível sim. Quando você tem uma fé persistente, você tem um objetivo claro. Não parar. Hoje também eu posso. E se amanhã eu decidir fazer alguma coisa, eu volto aqui e posso também. Mas por enquanto, 2 dias livres para curtir os meus filhos, curtir minha família e o Réveillon que tá por aí. Tá bom? Um beijo pra você. Fique com Deus. Tchau.